A cidade de Campinas, São Paulo, acordava como qualquer outro sábado de primavera. O sol começava a iluminar as ruas tranquilas. Pais preparavam café da manhã. Crianças assistiam desenhos animados. Era um dia comum, pacífico, sem nenhum indício do que estava prestes a acontecer. Um evento que transformaria para sempre a vida de uma criança de 8 anos e se tornaria um dos momentos mais poderosos de justiça comunitária que o país já testemunhou. No pequeno apartamento na Vila Industrial, Júlia Santos se vestia silenciosamente para mais um dia de treino de ginástica. Aos 8 anos ela era uma prodígio, flexível, determinada, talentosa além de sua idade. Mas por trás de seus olhos castanhos havia algo que sua mãe, Marina, tinha começado a notar nas últimas semanas. Medo. Um tipo de medo que fazia a menina tremer quando era hora de ir para o ginásio, que a fazia ter pesadelos toda noite, que havia transformado uma criança alegre em uma sombra silenciosa de si mesma. Marina Santos era uma mãe solteira, trabalhando 2 empregos para sustentar Júlia e seu irmão mais novo, Pedro. Ela havia notado as mudanças em Júlia, a relutância em ir aos treinos, os hematomas que apareciam em lugares estranhos, a forma como a menina encolhia quando o nome do treinador era mencionado. Mas Júlia se recusava a falar. Apenas balançava a cabeça e dizia que estava tudo bem, que os hematomas eram de quedas durante os treinos, que o cansaço era normal. Até aquela quinta-feira à noite, quando tudo mudou. Marina tinha saído mais cedo do trabalho e decidiu buscar Júlia pessoalmente no ginásio, em vez de deixá-la voltar de ônibus como de costume. Quando ela chegou, o treino ainda não tinha terminado. Através da janela pequena da porta do ginásio, Marina viu algo que fez seu sangue gelar. O treinador Carlos Mendes, um homem de 43 anos que era respeitado na comunidade e havia treinado dezenas de crianças ao longo dos anos, tinha Júlia encurralada em um canto, sua mão no ombro dela de uma forma que não era apropriada, dizendo algo que fazia a menina tremer visivelmente de medo. Marina irrompeu pela porta tão rapidamente que quase a arrancou das dobradiças. "Tire suas mãos da minha filha!" Ela gritou, sua voz ecoando pelo ginásio vazio. Carlos afastou-se rapidamente, sua expressão transformando-se de surpresa para algo calculadamente inocente. "Dona Marina, eu estava apenas corrigindo a postura dela. É parte do treino." Mas Marina viu o medo nos olhos de Júlia, viu como sua filha correu para ela e se agarrou à sua cintura, tremendo. Naquele momento, uma mãe sabia. Ela simplesmente sabia. "Vamos embora. Agora." Marina disse, pegando a mochila de Júlia com uma mão enquanto segurava firmemente a mão de sua filha com a outra. Carlos deu um passo à frente, bloqueando parcialmente o caminho. "Dona Marina, tenho certeza de que há um mal-entendido aqui. Júlia é uma das minhas melhores alunas. Seria uma pena ela perder a oportunidade de competir no campeonato estadual no próximo mês por causa de um..." Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Equívoco." A ameaça velada estava clara. Mas Marina Santos não era uma mulher facilmente intimidada. Ela havia criado 2 filhos sozinha depois que o marido os abandonou. Havia trabalhado em 3 empregos simultaneamente para dar a seus filhos uma vida melhor. E não havia nada, absolutamente nada, que a impediria de proteger sua filha. "Você nunca mais vai chegar perto dela," Marina disse, sua voz baixa mas carregada de uma fúria maternal que fez Carlos dar um passo atrás. "Nunca mais." Ela passou por ele segurando Júlia contra si e saiu do ginásio sem olhar para trás. Naquela noite, depois que Pedro estava dormindo, Marina sentou-se com Júlia na cama dela. Com paciência infinita e amor incondicional, ela finalmente conseguiu que sua filha falasse. E o que Júlia revelou quebrou o coração de Marina em 1000 pedaços. Os toques inapropriados tinham começado há 3 meses. Carlos dizia que era parte do treinamento, que era necessário para corrigir sua postura, que todas as grandes ginastas passavam por isso. Ele dizia que era o segredo delas, que se Júlia contasse a alguém ela seria expulsa da equipe e ninguém acreditaria nela de qualquer forma. Afinal, ele era o respeitado professor Carlos, e ela era apenas uma criança. Na manhã seguinte, sexta-feira, Marina foi diretamente à delegacia da mulher. Ela apresentou um boletim de ocorrência formal contra Carlos Mendes. A delegada Ana Paula Ferreira, que trabalhava com crimes contra crianças, levou o caso extremamente a sério. Ela conduziu uma entrevista cuidadosa e sensível com Júlia, documentou tudo e iniciou uma investigação.
Mas como em tantos casos de abuso infantil, a situação era complexa. Era a palavra de uma criança contra a de um membro respeitado da comunidade. Enquanto a investigação prosseguia lentamente através dos canais oficiais, algo mais estava acontecendo em Campinas. A notícia do que havia acontecido começou a se espalhar. Pais começaram a fazer perguntas. Outras famílias cujas filhas tinham treinado com Carlos começaram a conversar com suas próprias crianças, e o que descobriram foi devastador. Júlia não estava sozinha. Havia outras vítimas. Pelo menos 4 outras meninas com idades entre 7 e 12 anos tinham sofrido abusos semelhantes nas mãos de Carlos Mendes. As mães dessas meninas se uniram, formando um grupo de apoio. Elas compartilharam suas histórias, choraram juntas e juraram que fariam justiça para suas filhas. Mas o sistema legal movia-se com uma lentidão frustrante. Carlos ainda não tinha sido preso. Ele continuava livre, continuava vivendo sua vida, continuava na comunidade. Foi então que Marina fez algo que mudaria tudo. Ela conhecia um homem chamado Roberto Tanque Silva, através de seu trabalho em uma padaria local, onde ele era cliente regular. Tanque era membro de um grupo de motociclismo chamado Anjos de Aço, um grupo que tinha se unido com uma missão especial: proteger crianças vulneráveis. O grupo havia sido fundado por homens que tinham visto as injustiças do mundo e voltado determinados a proteger os inocentes. Ao longo dos anos, eles tinham desenvolvido um programa onde escoltavam crianças vítimas de abuso aos tribunais, fornecendo uma presença física reconfortante e intimidadora. Eles ficavam do lado de fora das casas de testemunhas ameaçadas, criando um perímetro de segurança. Marina abordou Tanque na padaria em uma manhã, suas mãos tremendo. "Eu preciso de ajuda", ela disse simplesmente. "Minha filha." Ela foi... Sua voz quebrou. Tanque colocou sua grande mão gentilmente sobre a dela. "Me conte", ele disse. E Marina contou. Contou tudo. Tanque ouviu em silêncio, sua mandíbula apertando mais a cada detalhe. Quando Marina terminou, ele disse: "Você fez a coisa certa ao vir até mim. Nós vamos ajudar. Júlia não vai passar por isso sozinha." Ele explicou sobre o grupo, sobre sua missão. "Temos um capítulo aqui em Campinas com cerca de 20 membros. Mas para algo assim, eu posso fazer alguns telefonemas. Podemos trazer membros de outras cidades. São Paulo, Ribeirão Preto, Sorocaba. Se você quiser, podemos ter uma presença que vai fazer qualquer um pensar 2 vezes." Marina olhou para aquele homem grande e tatuado com seu colete de couro e seus olhos gentis, e pela primeira vez em semanas ela sentiu esperança. "Por favor", ela sussurrou. "Por favor, ajude minha filha." Tanque ativou uma rede que se estendia por todo o estado de São Paulo. Em 48 horas, ele tinha comprometimentos de mais de 100 motociclistas de 6 cidades diferentes, todos prontos para fazer uma declaração que ecoaria muito além de Campinas. O dia foi marcado para o sábado seguinte. Júlia tinha que testemunhar em uma audiência preliminar no fórum, a primeira etapa no processo legal contra Carlos Mendes. Marina estava apavorada. Júlia estava apavorada. As outras famílias estavam apavoradas. Na manhã daquele sábado, Campinas acordou para um som que nunca tinha ouvido antes. O rugido profundo de dezenas, depois centenas de motocicletas ecoando pelas ruas da cidade. Começou às 6 da manhã, quando os primeiros motociclistas chegaram. Eles se reuniram no estacionamento do Parque Portugal, seus motores reverberando, seu número crescendo constantemente. Às 9 da manhã, quando estava na hora de Marina e Júlia saírem para o fórum, havia exatamente 103 motociclistas reunidos. Eles formaram uma procissão como Campinas nunca tinha visto. Na frente estava Tanque em sua Honda Custom preta e cromada. Atrás dele, fileira após fileira de motociclistas, homens e mulheres, todos usando seus coletes decorados com patches. Quando a procissão começou a se mover em direção à casa de Marina, o som era ensurdecedor. Janelas vibravam, o chão tremia. As pessoas saíam de suas casas para ver o que estava acontecendo. Era impossível ignorar. Marina abriu a porta de seu apartamento com Júlia ao seu lado, e o que ela viu fez lágrimas instantaneamente encherem seus olhos. 103 motociclistas estavam parados em formação na rua. Tanque estava na frente e quando ele viu Marina e Júlia, ele desligou seu motor. Um por um, todos os outros motociclistas fizeram o mesmo, até que um silêncio profundo caiu sobre a rua. Tanque desceu de sua motocicleta e caminhou até onde Marina e Júlia estavam paradas.
Ele se ajoelhou para ficar no nível dos olhos de Júlia, e com uma voz surpreendentemente gentil ele disse: Júlia, meu nome é Tanque. Esses são meus amigos. Estamos todos aqui hoje por um motivo. Você. Júlia olhou para ele com olhos arregalados, depois para a multidão impossível de motociclistas atrás dele. Tanque continuou: O que aconteceu com você não foi culpa sua. Você não fez nada errado. O adulto que deveria ter protegido você falhou. Mas nós não vamos falhar. Hoje, quando você for ao fórum para contar sua história, nós vamos estar lá. Todos nós. Você entende? Júlia assentiu lentamente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Por que vocês estão fazendo isso? Ela perguntou com uma voz pequena. Vocês nem me conhecem. Tanque sorriu. Porque todas as crianças merecem ser protegidas. Porque você foi corajosa o suficiente para falar. E isso merece ser honrado. E porque nenhuma criança deveria ter que enfrentar seu pesadelo sozinha. Ele estendeu sua mão grande. Então, o que você acha? Você aceita nossa escolta até o fórum? Júlia olhou para sua mãe, que estava chorando abertamente agora. Marina assentiu encorajadoramente. Júlia voltou seu olhar para Tanque e colocou sua mão pequena na dele. Sim, ela sussurrou. Por favor. De repente, todos os 103 motociclistas começaram a aplaudir. Júlia estava entre sua mãe e Tanque. E pela primeira vez em meses ela sorriu. A procissão para o fórum foi algo que nenhuma pessoa em Campinas jamais esqueceria. 103 motocicletas movendo-se em formação perfeita através das ruas da cidade. Com o carro de Marina protegido no meio. O som era como trovão contínuo. Pessoas paravam nas calçadas, filmavam com seus celulares, observavam com admiração. Alguns aplaudiam, alguns choravam. Todos sentiam que estavam testemunhando algo importante. Quando a procissão chegou ao fórum, os motociclistas formaram 2 fileiras, criando um caminho desde o carro até a entrada. Era como um corredor de honra. Quando Marina saiu do carro e ajudou Júlia a descer, todos os 103 motociclistas ficaram em pé ao lado de suas motocicletas em silêncio respeitoso. Tanque caminhou ao lado de Júlia, enquanto ela e sua mãe se dirigiam à entrada. Dentro do fórum, o juiz Fernando Almeida, um homem de 60 anos, parou quando viu a procissão. Ele sabia o que este caso envolvia. E quando ele viu aquela criança pequena, caminhando entre aqueles protetores, seus olhos ficaram úmidos. Carlos Mendes estava lá com seu advogado. Quando eles viram os motociclistas entrando, Tanque e uma delegação de 20 preenchendo as galerias públicas, a expressão de Carlos mudou visivelmente. Pela primeira vez ele parecia verdadeiramente assustado. A audiência começou. A promotora apresentou a evidência. A delegada Ana Paula testemunhou sobre sua investigação. E então chegou a hora de Júlia testemunhar. Marina segurou sua mão firmemente enquanto Júlia caminhava até a cadeira de testemunhas. A menina estava tremendo, seu rosto pálido, seus olhos fixos no chão. Quando o advogado de Carlos se levantou para começar seu interrogatório, algo aconteceu. Tanque, sentado na primeira fila, fez um movimento simples. Ele ficou de pé. E um por um, todos os 20 motociclistas na sala ficaram de pé com ele. Eles não disseram uma palavra. Eles simplesmente ficaram em pé. Uma parede silenciosa de apoio inabalável. Seus olhos fixos em Júlia, comunicando sem palavras. Nós estamos aqui. Você não está sozinha. O juiz Almeida bateu seu martelo. Senhores, por favor. Sentem-se. Tanque olhou para o juiz e disse calmamente. Com todo respeito, Excelência, estamos apenas mostrando nosso apoio a uma criança corajosa. O juiz estudou Tanque por um longo momento. Depois olhou para Júlia, que tinha levantado a cabeça. O juiz assentiu. Muito bem. Vocês podem permanecer em pé. Com aquela parede de apoio atrás dela, Júlia encontrou sua voz. Ela contou sua história. Toda ela. Os detalhes eram dolorosos, às vezes ela tinha que parar para respirar. Mas ela continuou. Ela olhava para os motociclistas quando as perguntas eram difíceis demais. E eles acenavam encorajadoramente. E ela contou sua verdade. Depois de 45 minutos, o interrogatório terminou. Júlia tinha sobrevivido. Mais do que isso, ela tinha prevalecido. O juiz Almeida determinou que havia elementos suficientes para processar Carlos Mendes. Ele seria formalmente denunciado. E quando o juiz bateu seu martelo, os motociclistas aplaudiram. Então a promotora aplaudiu. Então o oficial de justiça aplaudiu. Até o juiz Almeida, quebrando o protocolo, deu 3 batidas lentas de seu martelo em aprovação.
Quando Júlia e Marina saíram do fórum, os 83 motociclistas que não cabiam dentro tinham esperado do lado de fora durante toda a audiência, 4 horas, sob o sol quente, sem reclamar. E quando Júlia apareceu, eles explodiram em aplausos. As imagens da procissão rapidamente se tornaram virais. 100 motociclistas protegem menina vítima de abuso, tornou-se manchete em todo o país. Com a publicidade, mais vítimas de Carlos começaram a surgir. O caso cresceu de 5 vítimas para 11. Carlos Mendes acabou aceitando um acordo. Ele seria condenado a 25 anos de prisão. Marina estava presente no dia da sentença, assim como as outras mães. E lá estavam Tanque e os Anjos de Aço novamente. Quando o juiz Almeida anunciou a sentença, ele se dirigiu a todos. Júlia, sua coragem salvou outras crianças. Por causa de você, este homem nunca mais poderá machucar outra criança. Você é uma heroína. Ele então olhou para os motociclistas. E aos membros dos Anjos de Aço, vocês demonstraram o melhor da humanidade. Este tribunal os reconhece oficialmente por seu serviço. Tanque ficou de pé. Excelência, nós apenas fizemos o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Proteger crianças não é heroísmo, é responsabilidade básica. Nos meses que seguiram, as ondulações dessa história se espalharam. Os Anjos de Aço receberam centenas de pedidos de outros lugares. Eles expandiram seu programa formalmente. Outros grupos em todo o Brasil começaram programas similares. Júlia continuou na terapia, trabalhando através do trauma. Não foi fácil, mas ela tinha uma comunidade inteira que a apoiava. Tanque e vários outros motociclistas tornaram-se presença constante na vida da família Santos. Eles se tornaram família. Hoje, Júlia tem 15 anos. Ela não é mais ginasta. Ela deixou esse esporte para trás. Em vez disso, ela descobriu paixão pela arte. Ela cria ilustrações sobre sobrevivência e cura. E todo ano, no aniversário daquela audiência, Júlia sobe na garupa da moto de Tanque e eles fazem um passeio pela cidade. É uma tradição, um ritual de cura. Em Campinas, o dia 3 de abril é agora, Dia dos Protetores de Crianças. Há um passeio de motocicletas pelas ruas, com os Anjos de Aço liderando centenas de motociclistas em um lembrete barulhento de que esta comunidade protege suas crianças. A história de Júlia Santos e dos 100 motociclistas que vieram para protegê-la é uma que merece ser contada. Ilustra que heroísmo vem em muitas formas, que proteção pode vir dos lugares mais inesperados, que quando adultos falham, outros podem intervir, que aparências enganam. Se você acredita no poder da comunidade para proteger seus membros mais vulneráveis, se esta história tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal e junte-se à nossa comunidade de pessoas que acreditam que toda criança merece proteção, todo sobrevivente merece apoio, e todo ato de coragem merece ser honrado.